Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente conversar aqui sobre o nosso Vasco da Gama. O dia hoje foi muito movimentado, então tem muita coisa aqui para a gente atualizar. A gente vai falar de Thiago Rodrigues, agora oficialmente ex-goleiro do Vasco, né? Assinou hoje a sua rescisão com o Gigante da Colina. A gente vai conversar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre um zagueiro colombiano que o Vasco fez proposta, mas a negociação não é fácil, né? A proposta foi recusada. Você vai entender mais detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Andrei Santos, sobre Capasso, sobre Paulo Henrique, que foi apresentado hoje de forma oficial, e também vamos ouvir o capitão do Vasco, Léo Pelé. Então tem muita coisa aqui pra gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante e depois se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Bora buscar aí os 200 mil inscritos aqui no canal, hein? Estamos aí com 188. Vamos que vamos. Vai rodar a vinheta e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball, que é parceiro aqui do canal Machão da Gama, e se você ainda não tem, você tá dando mole. Você pode baixar gratuitamente no QR Code que tá aparecendo aí na sua tela, ou então faz o seguinte, você vem aqui na descrição desse vídeo que tem o link do OneFootball e lá você tem tudo na palma da sua mão. Vou abrir aqui o aplicativo no meu telefone e tô compartilhando a tela com vocês. Você tem ali os resultados dos jogos do Vasco, notícias atualizadas sobre o Gigante da Colina. Você pode ver o elenco completo ali do Vasco da Gama, informações sobre o Campeonato Carioca, tabela, classificação, enfim. Tudinho você tem no aplicativo OneFootball e, como eu disse, é de graça. O link está na descrição do vídeo ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. OneFootball, parceiro oficial aqui do Machão da Gama. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui falando de uma proposta que o Vasco fez ao zagueiro colombiano do Independiente Santa Fé, o zagueiro Kevin Mantilla. O Vasco fez uma oferta de 1.800.000 dólares por esse jogador, que na cotação atual dá 9.300.000 reais. O Vasco fez essa oferta por 90% do passe desse zagueiro, mas o Independiente Santa Fé recusou a proposta. É a informação que foi dada hoje pela imprensa colombiana, né? Através do portal Cardenal Pacto. Trouxe essa informação aí em primeira mão. O Vasco fez essa oferta de 1.800.000 dólares pelo zagueiro Kevin Mantilla, que tem passagens aí pela seleção de base colombiana e também pela seleção principal. Ele tem só 19 anos de idade, né? Tido aí como uma das principais promessas, né, do futebol colombiano para a posição, mas a oferta foi recusada, né? O Vasco ofereceu na cotação atual 9.300.000 reais por 90% do jogador, mas a proposta não foi aceita. A imprensa colombiana também repercute que clubes como Liverpool, Rangers e Torino da Itália também demonstraram interesse nesse zagueiro. Então o Vasco tentou, mas a coisa não evoluiu. Bom, mudando de assunto aqui agora, o Vasco anunciou hoje de forma oficial a saída do goleiro Thiago Rodrigues, né? Agora oficialmente ex-goleiro do Vasco da Gama. O arqueiro está acertando a sua ida para o Vitória da Bahia. Informação que a gente já tinha dado aqui no canal Machão da Gama. O Vasco publicou o seguinte: o Vasco da Gama informa que o vínculo do goleiro Thiago Rodrigues com o clube foi encerrado nesta quarta-feira, dia 1º de março. O Vasco agradece por toda a dedicação com a camisa cruz-maltina e deseja sucesso na sequência de sua trajetória. Então, fim de passagem do Thiago Rodrigues, o Batman, pelo Vasco da Gama. Eu acho que o saldo foi positivo, né? Conquistou o objetivo da temporada, que foi o acesso. Foi importante durante a campanha e foi muito importante lá na Batalha de Itu, onde ele foi o melhor da partida, com toda certeza. Então, só tenho aqui que desejar boa sorte, né, para o Thiago Rodrigues na sequência da sua carreira. É um jogador que, quando esteve aqui no Vasco, apesar de algumas falhas, honrou demais aí a camisa cruz-maltina. A gente fica na torcida para que ele tenha muito sucesso na sequência de sua carreira. Thiago Rodrigues deve acertar com o Vitória da Bahia. Bom, e vamos atualizar agora aqui as situações de Andrei Santos, Manu Capasso, o zagueiro argentino,
E também o lateral direito Paulo Henrique, né, que foi apresentado hoje de forma oficial pelo Vasco da Gama. Primeiro, Andrei Santos. Paulo Brax falou hoje em entrevista coletiva que está na dependência do Chelsea enviar uma documentação para o Vasco formalizar o retorno do Andrei Santos e aí sim o jogador ser inscrito ali no bid da CBF e também no Bira da Ferj, né, para ter condição de jogo. Então, para o jogo contra o Flamengo, chance praticamente zero do Andrei Santos estar em campo. Sobre Manu Capasso, o Brax disse que está aguardando uma documentação da Federação Argentina para que o jogador seja registrado, né? O jogador já foi anunciado aí de forma oficial pelo Vasco, mas ainda não está totalmente registrado na federação. Falta esse documento aí da Federação Argentina. O Vasco aguarda, né? O Vasco já deu entrada no processo de registro aí do Capasso na Ferj, mas está faltando essa documentação. E como o Vasco já deu entrada nesse registro, se a documentação chegar até sexta-feira, ele pode ser relacionado para o jogo contra o Flamengo. Paulo Brax falou sobre isso, né? Falou sobre essa situação do Andrei e também do Manu Capasso e aproveitou para apresentar o Paulo Henrique, reforço que hoje de forma oficial foi apresentado em entrevista coletiva. Confira o que disse o Paulo Brax. Boa tarde a todos, boa tarde torcida vascaína, boa tarde aos jornalistas aqui presentes. Vamos fazer aqui mais uma apresentação de mais um reforço nosso. Antes, eu vou pedir licença, eu ia falar isso aqui antes de estar ao vivo, mas não tem problema falar ao vivo. Eu tinha dado informação aqui que o Thiago Rodrigues estava de saída, né, do clube, e ele assinou a rescisão conosco, e eu gostaria de aproveitar para agradecê-lo, agradecer ao atleta, ao profissional, que honrou a camisa do Vasco e foi essencial no nosso acesso no ano passado, e desejar sucesso a ele. Tá? Acho que vão me perguntariam sobre caso Andrei, né? Que não ia voltar. Andrei, eu estou na dependência do Chelsea nos enviar uma documentação para a gente poder formalizar. O Andrei já está aqui, inclusive, no CT, sem treinar, mas a gente está no aguardo da documentação dele e do Capasso, que está ainda com uma pendência na AFA de enviar, na Federação Argentina, para enviar para a CBF a regularização dele. Tá? Então, acredito que com essas duas atualizações, que, pelo menos pelo meu telefone, foram as perguntas que os jornalistas me fizeram nas últimas 48 horas, Andrei Capasso e essa situação do Thiago Rodrigues. Paulo Henrique, o nosso 12º reforço na temporada 2023. Aproveito também para agradecer ao Atlético por ter feito mais um negócio conosco, né? Além do Jair, agora o Paulo Henrique. E desde o primeiro momento que eu conversei com o meu xará, ele sempre demonstrou a vontade de estar aqui, de ser rápido. Aliás, é uma das características dele dentro de campo, foi contratado pela sua velocidade, pela sua intensidade, pela sua ofensividade. Um lateral direito que me agrada bastante, até em mais de uma posição que pode ajudar dentro do nosso elenco. Está pronto para jogar, vinha jogando, já está regularizado. E agradecer ao Atlético e agradecer ao Paulo Henrique e o seu staff por estar aqui no Vasco esse ano, um contrato de empréstimo até o final do ano, e que seja uma temporada muito positiva ao nosso lado. Então tá aí, né? E o Paulo Henrique, lateral direito, que já está à disposição de Maurício Barbieri, vai usar a camisa número 96 do Vasco da Gama, né? Lateral direito, que chega aí para ser reserva do Puma Rodrigues, né? Para disputar a posição com o Puma Rodrigues. Quem também falou hoje foi Léo, o zagueiro Léo, capitão do Vasco da Gama, que está com muita moral aí, né? Com o torcedor vascaíno, está se sentindo em casa realmente e já caiu nas graças da galera. E o Léo projetou o clássico, né, de domingo contra o Flamengo. Ele falou das expectativas, da importância que ele, como capitão do Vasco, tem no vestiário e o que ele tenta passar ali para os jogadores, né, antes de um jogo importante como esse, e também projetou essa partida aí contra o nosso maior rival. Confira. Dentro do que você falou sobre o vestiário, eu gosto de ver pessoas vencedoras com a mentalidade
avançada, né? E eu me inspirei muito também, me inspiro muito no Bernardinho, que é um do treinador de vôlei, né? Que tem uma mentalidade, para mim, uma das maiores mentalidades vencedora do Brasil, assim, da maneira que ele se comporta, da maneira que ele fala, da maneira que ele age. E eu gosto de ver, eu gosto de pesquisar, eu gosto de olhar vídeo desses caras que me inspiram cada vez mais para mim, e eu tento passar também para meus companheiros. E dentro do jogo que está por vir no domingo, é um jogo importante para a gente. É um jogo importante também para o outro lado. A gente sabe que um clássico é sempre muito importante para o clube. Então a gente já tem que começar de hoje, né? Concentração máxima, já pensando no jogo de domingo. A gente sabe que é um jogo especial, mas que a gente tem que levar com seriedade como levamos os outros jogos. Então tá aí, esse foi o zagueiro capitão Léo, um dos grandes destaques do Vasco até aqui nessa temporada. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!